Todo império jura que seu dinheiro está seguro. Todo governo insiste que suas promessas durarão para sempre. E a cada vez, a história prova que estão errados. De Roma à França, da Confederação ao moderno Líbano, as pessoas acordaram para descobrir que suas economias não valiam nada. Seus salários eram insignificantes e seus futuros foram roubados por sistemas que pensavam ser sólidos. O colapso não é raro. O colapso é a regra. A verdadeira questão não é se os sistemas financeiros falham. É como você se protege quando isso acontece. A ilusão de permanência é o erro financeiro mais perigoso de todos. Olhamos para nossos saldos bancários, nossas moedas nacionais, e presumimos que são inabaláveis. Mas o dinheiro não é a base, é a confiança. E a confiança pode desaparecer da noite para o dia. É por isso que a história é tão brutal e tão útil. Cada colapso deixa para trás um rastro de lições, padrões e avisos sobre o que realmente protege a riqueza e o que se evapora em pó. E se você prestar atenção, verá que os sobreviventes desses desastres não eram aqueles que mais confiavam. Eram os que duvidavam. Primeiro, considere o Império Bizantino, frequentemente lembrado como a metade oriental de Roma, que de alguma forma sobreviveu 1000 anos após a queda do Império Ocidental. No coração de sua economia estava o sólido de ouro, uma moeda tão confiável que comerciantes de toda a Europa, do Oriente Médio e da Ásia a aceitavam sem questionar. Durante séculos, foi a coisa mais próxima que o mundo medieval teve de uma moeda de reserva global. Mas aqui está a parte que os espectadores leais vão apreciar. Você pensaria que eles teriam aprendido com o desastre anterior de Roma, com o denário de prata, quando os imperadores continuaram a desvalorizá-lo até que se tornasse estanho com um revestimento de prata. Já contamos essa história antes, mas não. Séculos depois, os bizantinos cometeram o mesmo erro com o ouro. Eles começaram a reduzir sua pureza, esticando-o mais fino, misturando ligas mais baratas. No começo, ninguém percebeu. Então a confiança se quebrou. A moeda que havia ancorado o comércio mediterrâneo se tornou apenas mais uma peça de ficção política. A desvalorização destruiu sua credibilidade e, com isso, a economia bizantina perdeu a estabilidade que um dia desfrutou. O que sobreviveu? Não promessas em papel, nem decretos governamentais. Comerciantes que haviam acumulado discretamente ouro verdadeiro, ou terras fora do alcance imperial, preservaram sua riqueza, enquanto todos os outros viam seu dinheiro evaporar. Essa é a primeira lição atemporal. Os governos não conseguem resistir à tentação de diluir seu dinheiro, e quando o fazem, o valor real foge para ativos que não podem falsificar. Mas nem todo colapso vem de governantes mexendo nas moedas. Às vezes, ele surge de choques que aparecem do nada. No meio do século XIV, a Europa foi atingida pela pandemia mais devastadora de sua história, a peste negra. Entre 1347 e 1351, até metade de todos os europeus morreu. Cidades esvaziaram, vilarejos desapareceram, as rotas comerciais colapsaram. E ainda assim, a história econômica da peste é mais complexa do que uma simples catástrofe, porque quando metade da força de trabalho desaparece, o trabalho se torna precioso. Os sobreviventes podiam exigir salários mais altos. Alimentos e terras, antes escassos, tornaram-se relativamente abundantes em comparação com as pessoas. Famílias com liquidez, bens em prata, ou mesmo apenas a capacidade de trabalhar, de repente tinham uma vantagem que nunca haviam sonhado. Terras que antes custavam uma fortuna podiam ser compradas por uma fração do preço. Casas ficaram abandonadas. Campos sem arar. Os sobreviventes estavam em um mercado de compradores. Se isso soa desconfortavelmente familiar, deveria. Durante a pandemia de Covid, vimos uma versão moderna disso. Cadeias de suprimento interrompidas, governos imprimindo trilhões para evitar que a máquina parasse, e uma onda de desigualdade, à medida que aqueles com liquidez compravam ativos, enquanto os que viviam de salário em salário ficavam para trás. Nos Estados Unidos, os preços das casas dispararam. Os mercados de ações se recuperaram quase instantaneamente, enquanto milhões de pessoas comuns lutavam para pagar o aluguel. A rima é que pandemias redistribuem riqueza. Elas sempre fizeram isso. Sobreviventes da peste negra aproveitaram a escassez para subir na escada social. Sobreviventes da Covid com liquidez adquiriram propriedades, ações e negócios que outros não podiam mais manter. A lição não é reconfortante, mas é verdadeira. Crises recompensam aqueles que têm reservas e punem os que não as possuem. E enquanto as pandemias nos mostram quão rápido choques podem reverter uma economia, o colapso bancário na Florença renascentista nos revela algo igualmente vital. Instituições que parecem grandes demais para falir podem cair como dominós. Na década de 1340, Florença era a capital financeira da Europa, lar de poderosas famílias bancárias como os Bardet e os Peruzzi. Essas casas haviam emprestado pesadamente a reis, sendo o mais desastroso o caso de Eduardo III da Inglaterra, que deu calote em enormes empréstimos durante suas guerras com a França. Quando Eduardo parou de pagar, os bancos colapsaram, os depositantes foram arruinados e o comércio congelou. Florença, outrora rica e poderosa, foi lançada em tumulto. O cidadão comum que confiou nas poderosas dinastias bancárias da cidade descobriu que tamanho não era sinônimo de segurança e reputação não era proteção. O que as pessoas aprenderam, que grande demais para falir, é uma mentira tão antiga quanto as finanças. As instituições existem para lucrar, não para garantir sua sobrevivência. Quando elas falham, levarão suas economias junto. A lição se repete a cada século, desde a crise florentina até o Lehman Brothers em 2008, passando pelos bancos do Líbano congelando contas em 2019. A sobrevivência pertence àqueles que reconhecem que as promessas de uma instituição são válidas apenas até o dia em que não são mais. A Guerra Civil Americana é lembrada por suas batalhas, sua política e a abolição da escravidão. Mas por trás da pólvora e dos discursos havia uma brutal guerra financeira que a maioria dos americanos hoje mal entende.
A União e a Confederação descobriram que uma guerra em tal escala exigia a impressão de dinheiro. No norte, o governo emitiu greenbacks, uma moeda papel não lastreada em ouro, mas na promessa dos próprios Estados Unidos. A princípio, o experimento parecia ousado e patriótico, mas quanto mais greenbacks inundavam a economia, menos eles compravam. A inflação erodiu seu valor e a confiança vacilou. No sul, o problema era ainda pior. A Confederação, desesperada por recursos, imprimiu greybacks em quantidades impressionantes. No final da guerra, a inflação confederada havia alcançado níveis quase inimagináveis. Os preços subiam milhares de %, os salários quase não compravam nada. Os salários dos soldados eram inúteis antes mesmo de serem gastos. Famílias carregavam sacolas de cédulas que mal podiam comprar um pão. Em 1865, a moeda confederada não era apenas fraca, estava morta. O que importava naquele colapso não eram promessas em papel, mas ativos tangíveis. Terra, comida, ouro. Qualquer coisa real tinha valor, enquanto o dinheiro se tornava uma piada cruel. Para os sulistas comuns, isso foi devastador. Economias de uma vida inteira se transformaram em pó. Para os oportunistas com acesso a bens tangíveis, a guerra foi uma chance de apreender propriedades e riquezas a preços de liquidação. É uma lição que os americanos raramente ouvem, mas nunca deveriam esquecer. Seu próprio país já passou por um colapso monetário. E quando isso aconteceu, a proteção não veio da confiança no papel na sua carteira, mas de manter valor que o sistema não poderia desvalorizar. A França também oferece um estudo de caso brutal sobre como revoluções podem destruir dinheiro mais rápido do que qualquer guerra. Na década de 1790, enquanto os revolucionários derrubavam a monarquia e confiscavam terras da igreja, eles emitiram uma nova moeda papel, os assignats. Teoricamente respaldadas pelo valor das propriedades confiscadas, essas notas deveriam estabilizar a economia. Em vez disso, o governo os imprimiu sem moderação. Cada nova emissão diluía a anterior. Os preços dispararam, os salários não acompanharam, e logo o assignat se tornou sem valor. Os agricultores se recusaram a vender alimentos por papel, exigindo bens ou prata em vez disso. Em Paris, os tumultos por pão retornaram, e a revolução se devorou a si mesma. Os vencedores nesse colapso não eram aqueles que possuíam papel patriótico. Eram aqueles que detinham alimentos, ouro ou propriedades, coisas que o governo não podia imprimir. Para o parisiense comum, a lição também chegou. Promessas, não importa quão nobres, só valem o que os outros estão dispostos a aceitar. Quando a confiança se quebra, suas economias não apenas encolhem, eles desaparecem. Avançando 2 séculos, a lição reaparece na Ásia. Em 1997, o que começou como um ataque especulativo ao baht tailandês se transformou em uma crise regional. A Tailândia havia contraído pesadas dívidas em dólares, confiante de que sua âncora cambial se manteria. Mas quando ela colapsou, as dívidas em moeda estrangeira se tornaram impagáveis. Da noite para o dia, investidores fugiram das moedas em todo o Sudeste Asiático. Indonésia, Malásia e Coreia do Sul colapsaram em uma reação em cadeia. As economias encolheram. O desemprego disparou. Os governos imploraram ao Fundo Monetário Internacional por socorro. As pessoas que mais sofreram não foram os fundos de hedge globais que provocaram a crise, mas sim os cidadãos comuns cujas economias perderam valor, cujos financiamentos imobiliários dobraram de custo e cujos empregos evaporaram. E ainda assim, o padrão era dolorosamente familiar. Aqueles que possuíam dólares ou ativos no exterior sobreviveram melhor do que os que confiaram na moeda local. Nações dependentes de dívida externa foram forçadas a adotar a austeridade, enquanto instituições de Wall Street aproveitaram oportunidades de compra em ativos asiáticos a preços de liquidação. O que parecia um colapso local era, na verdade, uma transferência global de riqueza. A lição ecoa em cada colapso, desde Bizâncio até a dívida em dinheiro de terceiros, é uma armadilha mortal. Quando a tempestade chega, não é o credor que se afoga, mas sim o devedor. A essa altura, a imagem deve estar clara. Seja na França revolucionária, na Guerra Civil Americana ou na Ásia moderna, os mesmos temas se repetem. O dinheiro em papel colapsa, cadeias de dívida, nações e famílias. E aqueles que sobrevivem nunca são os que mais confiam no sistema, mas sim os que reconhecem sua fragilidade antes que ele se quebre. A parte mais assustadora da história é que o colapso não é apenas algo antigo ou distante. Está acontecendo agora. No Líbano, entre 2019 e 2021, os bancos fizeram algo que ainda parece impensável para a maioria das pessoas no mundo desenvolvido. Eles trancaram as portas. Os cidadãos acordaram para descobrir que seus depósitos estavam congelados, retiradas limitadas e sua moeda em colapso. A libra libanesa perdeu mais de 90% de seu valor. Uma vida inteira de economias se tornou trocado. As pessoas formavam filas do lado de fora dos bancos, implorando por acesso ao seu próprio dinheiro, apenas para serem informadas de que ele havia desaparecido. Não era. Apenas pequenos poupadores, famílias de classe média, aposentados, médicos e engenheiros, qualquer um que confiava no sistema. Fomos dizimados. A lição foi brutal e clara. Seu dinheiro no banco não é um baú de tesouro. É um empréstimo que você fez a uma instituição que pode decidir, em uma crise, não te reembolsar. As pessoas que melhor sobreviveram foram aquelas que diversificaram no exterior, mantiveram ativos reais como ouro ou propriedades, ou guardaram dinheiro fora do sistema bancário. Todos os outros estavam presos. Se isso parece distante, não deveria. Em 2008, os americanos assistiram suas casas serem retomadas e suas aposentadorias serem dizimadas, enquanto os bancos que causaram a crise foram socorridos. Em 2020, durante a pandemia, trilhões foram impressos para manter a máquina funcionando, uma tábua de salvação que inflacionou os preços dos ativos para os ricos, enquanto os salários dos trabalhadores comuns permaneceram estagnados.
Em 2023, bancos regionais nos Estados Unidos colapsaram quase da noite para o dia quando os depositantes perderam a confiança. Lembrando a todos que a segurança dos grandes demais para falir é um conto de fadas que gostamos de contar a nós mesmos até o dia em que a porta se fecha. Então, como você se protege quando tudo desmorona? A história mostra que não há uma única resposta. Em Bizâncio, era ouro. Após a peste negra, era liquidez para comprar terras abandonadas. Em Florença, era não confiar em banqueiros grandes demais para falir. Na Confederação, eram bens duráveis. Na França, era comida e propriedade. Na Ásia, era evitar dívidas na moeda de outra pessoa. No Líbano, era sair dos bancos antes que fechassem suas portas. Os padrões mudam, mas o tema é constante. A sobrevivência não vem da confiança cega em papel ou instituições, mas do reconhecimento do que realmente tem valor, quando as ilusões desmoronam. E aqui está o paradoxo que deve te despertar. O colapso é tanto uma tragédia quanto uma oportunidade. Para os despreparados, é ruína. Mas para aqueles com resiliência, liquidez ou ativos que não podem ser impressos, é o momento de adquirir riqueza a uma fração de seu custo anterior. Após a peste negra, os camponeses se tornaram proprietários de terras, porque havia terra demais e pessoas de menos para cultivá-la. Após 2008, aqueles com dinheiro compraram casas enquanto milhões enfrentavam execuções hipotecárias. A história nos mostra que proteção não se trata apenas de defesa. Trata-se também de se posicionar para aproveitar o que outros, sob pressão, são forçados a abrir mão. Mas a riqueza não diz respeito apenas ao que você possui. Ela também envolve o que você pode fazer. Os sobreviventes da história não foram apenas aqueles que tinham ouro ou propriedades. Foram aqueles que conseguiram criar valor quando outros não conseguiram. O padeiro que ainda podia fornecer pão, o artesão que podia preparar ferramentas, o agricultor que podia alimentar uma comunidade, o comerciante que podia mover mercadorias através das fronteiras. Essas eram as pessoas que não apenas sobreviveram a colapsos, elas se destacaram neles. Em toda crise, o dinheiro perde o significado, mas a produção nunca perde. As pessoas ainda precisam comer, construir, trocar, viver. E aqueles que podem atender a essas necessidades nunca ficam pobres por muito tempo. Essa é a proteção mais profunda. Não é fé cega nas instituições, nem a esperança de que governos ou bancos vão te salvar, mas a combinação de ativos reais, habilidades reais e a consciência de que ilusões sempre desmoronam. Cada crise é uma transferência dos muitos que confiaram para os poucos que se prepararam. De promessas em papel para valor tangível, de poupadores passivos para construtores ativos. A história mostrou esse padrão repetidamente. Portanto, a questão não é se tudo desmorona. Isso sempre acontece. A questão é se você será um dos muitos que ficam segurando promessas ou um dos poucos que tem algo real. A história não se repete, mas se você a ignorar, ela o esmagará da mesma forma. Se isso lhe deu uma nova perspectiva, inscreva-se. A história tem as respostas. Eu vou te mostrar onde procurar.